A Universidade Federal da Bahia ocupa os piores índices nos rankings de avaliação universitário, seja no Brasil, em relação a outras universidades locais, como por exemplo a Universidade Federal do Sul da Bahia, que está numa posição muito melhor do que a UFBA, seja em comparação com as universidades internacionais, as universidades de outros países. Nesse caso, a UFBA ocupa, assim, entre as 1000 melhores universidades, ocupa talvez o 1000º, 20º lugar, perdendo para universidades, inclusive, de paisecos com poucos recursos. Sendo que a UFBA é uma das universidades federais mais verbas públicas recebe e devolve o quê à comunidade? Dirijo-me a você, docente, servidor técnico administrativo e estudantes da Universidade Federal da Bahia, principalmente ou das áreas das ciências naturais, das ciências exatas, ciências biomédicas. Eu, Fernando Conceição, junto com a professora Salete Maria, de Estudos de Gêneros e Feminismos, estamos apresentando uma chapa de oposição para a disputa, a eleição ou a consulta para o reitorado da Universidade Federal da Bahia, que já deveria ter começado a campanha. Já estamos quase no início de abril e o mandato do atual reitor extingue-se em junho. Quais são as minhas credenciais? Eu sou professor titular da Universidade Federal da Bahia, lotado na Faculdade de Comunicação. Estou agora em Nova York, cumprindo meu terceiro pós-doc à Universidade Columbia, depois de fazer dois outros, um em Berlim, na Universidade Livre de Berlim, Freie Universität Berlin, lá na Alemanha, e o outro, segundo, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Na Faculdade de Comunicação, fui diretor do departamento, por 2 vezes concorri à direção. Nas 2 disputas que tive para a direção da Facom, na primeira obtive 40% dos votos válidos. Ocorre que a congregação, quando se reuniu, por um parecer encomendado a um desses luminares, que se sentem proprietários daquele ambiente, simplesmente abduziu o meu nome da lista tríplice que foi enviada à então reitora. Da segunda vez concorri de novo, agora para dar oportunidade aos meus detratores, que em 2016, 2017 fizeram uma verdadeira campanha de ataque à hombridade, à honra, à seriedade deste professor, sempre muito bem avaliado pelos estudantes. Uma facção politicamente orientada, partidariamente orientada, fez uma campanha de detratação moral deste docente, como fazem com vários outros docentes, professores e também técnicos administrativos, que por vezes são alvo desses ataques criminosos. Criminosos porque eu abri um processo crime na Polícia Federal, mandando apurar aquelas denúncias dos meus detratores contra este alvo. E no final, viu-se que nada daquilo tinha ocorrido. Eu fui alvo também de um processo administrativo que levou muito mais tempo do que o usual, quase 3 anos. A portaria feita por esse reitor, ela era sempre renovada. E no final de 2, quase 3 anos, a comissão processante simplesmente considerou-me inocente por falta de provas daqueles meus detratores, que na verdade fazem parte de facções políticas que tutelam, que estão espalhadas pelas universidades públicas. Para que nós acabemos com isso, é necessário a sua participação. É preciso que você se engaje nessa campanha para que nós quebremos os grilhões que amarram ideologicamente, amarram político-partidariamente a universidade pública. A universidade pública precisa valorizar a produção acadêmica. A universidade pública precisa valorizar o mérito acadêmico. Eu me apresento como alguém que, além de mérito acadêmico, tem um profundo engajamento na transformação social na comunidade, em Salvador, na Bahia e até mesmo no Brasil. Cheguei a
essa posição por mérito, no tempo que nem havia ainda cotas. Apesar de que eu fui um daqueles que esteve na luta de frente pela afirmação das políticas de cotas nas universidades brasileiras, pagando inclusive um preço por isto. É preciso valorizar essa produção. É hora de você falar. E você falará, você tem a oportunidade de falar se você participar e votar no processo de consulta. Nós queremos uma universidade de qualidade, de saúde para os servidores, os estudantes que são vítimas de todo o processo, às vezes, de aniquilação mental, por conta dos mandatários que simplesmente usam a universidade, que é pública, para os seus interesses particulares. Está na hora de dar um basta nisso.